Pai amado, nós queremos agradecer o Senhor pela bênção de estarmos juntos aqui mais uma vez. Agradecer o Senhor porque isso aqui é projeto do Senhor. Não é projeto de nenhum homem falível, mas do Deus eterno infalível. Por isso, ó Deus, nós entendemos que o projeto da igreja é também um projeto eterno. Por isso, ó Deus, que é um privilégio podemos fazer parte de um projeto que vai transcender o tempo e o espaço. Queremos louvar-te por esse cuidado paternal que o Senhor tem tido para com a tua igreja. E queremos pedir, ó Deus, que o Senhor nos ajude nessa caminhada, para que possamos também, com a mesma visão, caminharmos, ó Deus, para que esse projeto seja efetivamente construído em cada geração. Por isso, ó Pai, a nossa oração é que o Senhor nos ajude a fazer isso todos os dias, até que passemos o bastão para a próxima geração. E que também a geração que vier substituir-nos seja uma geração fiel ao projeto do Senhor. Te agradecemos, ó Deus, pela bênção da escola dominical, lugar onde nós aprendemos a tua palavra, lugar onde os nossos corações são derramados num coração de aprendiz, numa realidade de aprendizado. E que nesta manhã seja assim também na vida de cada um de nós. Que o Senhor nos ensine, através desse texto que nós estamos estudando, dessa experiência, Senhor, na vida do teu servo, que o Senhor dê-nos uma perspectiva correta e que o teu Espírito ministre a cada uma das nossas necessidades. Em nome de Jesus, nós te oramos e te agradecemos. Amém, Senhor. Amém. Vamos, irmãos, abrir as nossas Bíblias. 2 Samuel. Nós estamos lá com um momento fantástico do capítulo 12, 2 Samuel. E falamos da outra vez a bênção de poder trabalhar esse capítulo, pela mensagem que esse capítulo traduz aos nossos corações, e aprendermos com essa experiência de Davi, e entendermos que todos nós somos susceptíveis a estas experiências. E como Paulo diz, não há nada nas Escrituras que não tenha sido escrito para que a gente, para que não fosse para o nosso próprio aprendizado. Então nós precisamos prestar bastante atenção nas ministrações que Deus faz aos nossos corações. Porque Ele pode estar avisando-nos, pode estar dando-nos uma perspectiva correta daquilo que Ele quer para as nossas vidas. E alguém já diz que o sábio é aquele que aprende com seus próprios erros. Mas eu acho que a verdade maior não é esta. Eu não preciso de errar para aprender. O sábio é aquele que aprende com os erros dos outros. Eu não preciso sofrer as consequências de um erro para entender que aquilo não deveria ter acontecido. Eu posso olhar para a experiência de outras pessoas e aprender e dizer, isso aqui não vai fazer parte da minha caminhada. Então, quando eu olho para Davi, eu olho com essa perspectiva. Primeiro porque é inerente a todos nós, principalmente hoje, essa questão da infidelidade. Essa questão do descarte. Nós vivemos num período em que as pessoas são descartadas. Isso em todos os relacionamentos, ou seja, descartáveis em todos os relacionamentos. Nós, no casamento, no trabalho, na igreja, então nós descartamos as pessoas quando elas
não cumprem mais o papel que deveria cumprir nas nossas vidas. Nós não amamos mais, pronto, acabou, o relacionamento se rompe e cada um se vira e vai cuidar da sua casa. Então, nós hoje estamos nisso, e principalmente na questão conjugal. Se você, eu tenho dito aqui, às vezes fere algumas pessoas, mas o que é interessante é que foi feita a mim uma pergunta essa semana, por que eu usei aquele vocabulário? E eu disse, meu irmão, usei para chocar a igreja. Porque nós estamos, irmãos, olhando lá fora tudo quanto é realidade de podridão. E quando nós chegamos aqui, a gente não pode usar um vocabulário que a gente está vendo lá fora. E a gente acha que aqui é fora do mundo. Não é fora do mundo. Nós estamos inseridos no mundo para representar a realidade de Deus. Então eu preciso, quanto mais eu tiver informações sobre o que está acontecendo lá fora, quanto mais impactado eu for para o que está acontecendo lá fora, eu vou prestar atenção no recurso de Deus para esse tempo. Então eu quero dizer para os irmãos, qualquer pessoa, homem e mulher, que quiser fazer sexo, a qualquer hora em Araraquara, pode fazer. Está disponível serviços nessa área. Você não precisa ir muito longe. Então, a questão da infidelidade, a questão desse pecado de Davi, é algo que bate a mim, a sua porta todos os dias. Infelizmente, nós estamos sendo criados numa geração, colocado no nosso coração, pela mídia e por nós mesmos, de insatisfação. O marido é insatisfeito, a mulher é insatisfeita. Então, para mim, esse caso, esse pecado, esse adultério de Davi, é uma lição preciosa para todos nós. Tanto para homens quanto para mulher. Até porque hoje não faz muita diferença. Hoje nós estamos nos mesmos níveis de tentações, de adultérios, mesmo. Não tem o homem peca mais, não. A mulher também está no mesmo ritmo. Não tem isso hoje mais. Então, quando eu pego um texto desse, eu tenho que construir no meu coração a base que Deus está me dando, inclusive consequencial. Eu já tenho trabalhado aqui com os irmãos na quarta-feira, que é fato no nosso país, que o nosso país está, e que outros países também estão, em corrupção, em realidades não muito confiáveis, é porque não há punição. Não há punição. A nossa lei é morosa, complacente, é subornável em algumas situações. Então, as pessoas vão fazer. Elas vão, nessa cultura, vão continuar fazendo. Agora, o pecado é uma questão com Deus. E ele não será, irmãos, visto a olhos, fazer olho de quem não está vendo, na piscadela. Deus não vai fazer isso. Até porque Deus quer trabalhar o meu e o seu caráter. A oração de Jesus, que a Cris leu aqui de manhã, é algo que, antes no início do nosso trabalho, é algo que a gente precisa prestar atenção. A oração que Jesus faz pela nossa unidade é para representar a santidade de Deus num convívio. Pode olhar lá. Finalzinho do versículo, do verso 26, fala exatamente isso. Para que eles sejam santos como eu sou. Então esse é o padrão de Deus para mim e para a sua vida. Vamos errar? Vamos. Há ainda algumas coisas que vão acontecer. Vai acontecer sim. Nós não somos impecáveis. Nós não somos. Agora, nós não somos escravos do pecado. Eu não tenho prazer em pecar. O pecado pode até trazer um pseudo prazer, mas ele vai trazer consequências tremendas à minha
e a sua vida quando isso acontecer. Esse é o padrão de Deus. E a gente vai aprender, estamos aprendendo nesse texto, esse padrão de Deus. E eu quero ler com os irmãos o verso 9. O verso 9 é onde nós paramos no domingo passado. Verso 9 é um verso que eu tenho a impressão que Natan deve ter, como eu disse para os irmãos, domingo passado, eu achava lá no passado que Natan tinha confrontado Davi com franzido a testa, apontado o dedo e acabado com Davi. Mas eu creio que não foi assim. Foi com tristeza no coração, com choro até, porque ele era um profeta e um homem especial de Deus, confiável, digno de confiança, que Deus pudesse incumbir com aquele papel tão importante na vida do rei de Israel, e que não era um Zé Ninguém, não é? Era um homem que tinha uma função fantástica no projeto de Deus. Então, quando esse momento chega no verso 9, é um momento em que eu tenho certeza que Natan tinha o seu coração entristecido diante dessa realidade. Olha o que ele diz no verso 9. Por que, pois, desprezaste a palavra do Senhor, fazendo o que era mal perante ele? Irmãos, essa pergunta é uma pergunta muito triste. É aquela assim, por que você fez isso? Não é aquela pergunta quando nós vamos corrigir os nossos filhos? Eu fiz essas perguntas às meninas várias vezes. Letícia, por que você fez isso? Qual a causa? Por que ele fez essa pergunta? Porque Davi tinha base, tinha uma estrutura passada de que ele não precisava ter feito aquilo. Por que é que você fez isso? Por que você não considerou? Por que você não pensou sobre isso? Como você pôde fazer isso? Porque isso quebrou o coração do Senhor. É essa palavra. Você, um homem segundo o coração de Deus, quebrou o coração de Deus. E aqui, irmãos, está um começo de uma realidade que a gente precisa pensar. Sobre a realidade daquilo que Deus pensa sobre mim e sobre você. Por que é que nós fazemos o que fazemos com Deus? Com Deus. Às vezes nós pensamos no nível horizontal. Pensamos no pastor, pensamos na esposa, pensamos na família. Tem que pensar, não é descartável isso. Mas a realidade primeira é sobre o coração de Deus. Imagine Deus, irmãos, olhando para Davi nessa situação. Como ficou o coração de Deus com relação ao homem que era segundo o seu coração, numa situação, numa condição lamentável como essa que ele estava. E esta é a condição, irmãos, minha e sua diante de Deus. Podemos não ter esse título, Ezequiel, o homem segundo o coração de Deus. Mas eu sou amado por Deus. Eu sou resgatado e remido pelo sangue do Cordeiro. Jesus Cristo morreu por mim,
intensamente naquela cruz, como se eu fosse o único a ser salvo nesse planeta. E isso é estendido a todo ser humano. E quando nós pecamos, a gente precisa de considerar que os nossos pecados machucam profundamente o coração de Deus. Porque Ele nos ama. Nós somos seres humanos e quando os nossos filhos erram, quando os nossos filhos pecam contra uma realidade que nós construímos para eles, isso nos machuca. Agora imagine o coração de Deus. Quando eu e vocês deveríamos ir para o inferno, Ele tirou-nos e nos levou para a sua maravilhosa luz. E quando nós erramos o alvo, nós machucamos o coração de Deus. Um Deus que tem nos abençoado com milhares de bênçãos pequenas. Pequenas. Sabe quando surgiu os irmãos mais velhos, lembram disso, membros da igreja presbiteriana mais antigos? Quando surgiu no meio da igreja a renovação pentecostal, com relação a dente de ouro, quem se lembra disso aqui? Dividiu a igreja de norte a sul. E isso começou a chegar na igreja onde nós estávamos. E eu orei incansavelmente a Deus, dizendo: Senhor, eu não quero nada espetacular do Senhor. Eu quero que o Senhor trate comigo nas pequenas coisas todos os dias. Eu não quero dente de ouro. Eu não quero que pessoas caiam na igreja que eu pastoreio. Eu não quero, Senhor, eu quero pequenas coisas. Que o Senhor me construa a realidade espiritual na vida da minha igreja e na minha vida em pequenas coisas. Porque se grandes coisas pode mudar alguma coisa, Israel seria uma potência espiritual no mundo. E não foi. Portentosamente Deus agiu em Israel. Nunca mais repetiu isso historicamente. Então deveria ser um povo, irmãos, que sairia para o mundo todo falando quem é o grande Yahvé, o Deus dos exércitos, o Deus libertador. Agora a gente precisa considerar que Deus tem nos abençoado em milhares de maneiras pequenas. E às vezes, irmãos, nós agimos como se Ele não tivesse feito nada para nós, pecando. Quando o pecado cruza o nosso caminho, irmãos, nós esquecemos de quem somos. Não precisa você dizer para mim que isso não é verdade na sua vida, que eu sei que é, porque é assim na minha. E não há nenhuma diferença entre vocês e eu. Nenhuma. Talvez eu leia mais a Bíblia, talvez eu ore mais, porque essa é a minha função. Esse é o meu ministério. Fui chamado para ler mais a Bíblia, para orar mais. Eu tenho esse privilégio. Mas se eu estivesse no lugar de vocês, seria da mesma maneira que vocês estão. Quando o pecado cruza os nossos caminhos, nós esquecemos quem somos e o que Deus tem feito em nossas vidas. Parece que a gente mete o pé pelas mãos e perdemos, esquecemos do Senhor. Nós nos perdemos em momentos de prazer. E nós precisamos construir no coração que isto quebra o coração de Deus. E há, irmãos, na Bíblia, um mandamento que diz assim: não entristeçais o Espírito Santo de Deus. Está lá. E quando é que eu entristeço o Espírito Santo de Deus? Quando eu peco. Quando eu contrario a realidade do trabalho dele na minha vida, que é um trabalho de santificação.
Deus opera através do Espírito Santo de Deus para esculpir em mim e em você o seu caráter, santidade. Por que é que quando nós pecamos, se somos crentes de verdade, como Davi o era, há uma inquietação profunda no nosso coração? Isso é ação do Espírito Santo, não é da minha carne, não é da minha vontade, mas é do Espírito. Ele trabalha incansavelmente, convencendo-me do meu pecado, convencendo-me da santidade de Deus. E a gente precisa pensar nisso. Deus, irmãos, está num trabalho incansável para nos fazer considerar que essas coisas não é sobre nós. O nosso prazer, a nossa felicidade momentânea. Mas essa realidade existencial é sobre Ele, sobre Deus em primeiro lugar. É isso que Deus precisa fazer comigo, com você. Por que é que você fez isso? Como é que você pôde fazer isso? Que confrontação, que coragem. Que coragem. Com habilidade, com amor, com compaixão. Natã fez isso com Davi. Deus deve ser sobre todas as coisas. Eu preciso pensar nele primeiro. Olha Mateus 6,33, que muitos de nós já sabemos de cor, mas a gente esquece disso às vezes. Quem achar pode ler. Mateus 6,33. Isso. É isso. A vida é sobre Deus, em primeiro lugar. Até no meu relacionamento diário com as pessoas lá fora. Se eu considerar, irmãos, entristecer o coração de Deus, muito das coisas que eu faço, eu não faria. Mas sabe o que nós trabalhamos, irmãos? Nós trabalhamos aquela sutileza que a gente aprende desde a nossa infância. Ninguém está vendo. Quem interessa ver não está aqui. Está muito longe. Agora, quando eu considero que esse Deus que cuidou de mim, que me formou no ventre da minha mãe, que me deu essa personalidade, que veio cuidando incansavelmente, até das minhas burrices, durante a caminhada, que esse Deus se importa. Aí, não precisa ninguém estar perto. Porque eu tenho a plena consciência de que Deus está presente. Vê se não é isto. Aquelas coisas escondidas, os nossos... Essa semana, aqui nos surpreende, né? Aliás, irmãos, o que vai nos surpreender mais? Sabe qual é o meu medo dessa situação que nós estamos vivendo hoje? Claro que é um medo pessoal e não é extensivo, porque os seus medos são diferentes dos meus medos. É que nós nos tornemos calejados, cauterizados. E aí já nada mais vai nos incomodar. Até porque o que iria nos incomodar é uma leitura contínua da palavra de Deus, um compromisso em oração e em vida com esse Deus. É isso que manta a nossa sensibilidade. Mas isso tem faltado, irmãos, nas nossas vidas, no dia a dia. Mas essa semana foi colocado na internet, na rede mundial de computadores, com acesso a qualquer parte do mundo, que um dos nossos deputados estava assistindo um filme pornográfico enquanto estava se discutindo uma das pautas. Quem sabe
a minha aposentadoria e a sua, envolvendo 35 anos do nosso trabalho e do melhor nosso da vida, tinha um dos nossos representantes flagrado assistindo um filme de pornografia. Agora, irmãos, infelizmente, nós estamos vivendo isso. E eu fico preocupado de verdade. Meu medo é que isso torne tão comum que a igreja não reaja mais quanto a isso. A minha oração, quando eu vi aquilo, eu só vi a reportagem, só vi a chamada, não abri, eu não abro essas coisas, muitas outras coisas eu não abro também. Eu disse, Senhor, tenha misericórdia do nosso país, a começar com a sua igreja. Irmãos, quando o Senhor sonhou com a igreja, quando Jesus Cristo orou essa oração do capítulo 17 de João, Jesus Cristo estava estabelecendo que poderia mudar o curso da raça humana. Mas nós não estamos conseguindo fazer isso. Agora, sabe por quê? Deus não mudou, Ele continua ainda com o seu projeto. É nossa culpa, minha e sua. A começar pelos nossos filhos. Muitos dos filhos de crentes não estão mais na igreja. E se você não cuidar dos seus que estão aqui, eles também vão cair fora. Não é profecia, isso é uma questão consequencial. Estou fazendo profecia nenhuma. Nenhuma. Isso é só uma consequência. Eu tenho 57 anos na igreja presbiteriana. E a maior parte desses 57 anos eu vivi nos bastidores da igreja presbiteriana. A maioria dos filhos de presbíteros da minha época não está mais na igreja. Então, não é de Deus a falha, é minha e sua, como igreja. Como igreja. A igreja não é representada onde ela está inserida pelo seu pastor, também, mas pela sua igreja. Pela sua igreja. Por que é que você faz isso? Por quê? Claro que não para aqui. E vocês sabem que eu gostaria que essa história parasse a partir do verso 13 só e 14. Mas não para também. Mas vamos lá para o verso, vamos ler o 9 e 10. Eu vou ler o 10 até o 13. Agora, pois, não se apartará a espada que jamais da tua casa, porquanto me desprezaste e tomaste a mulher de Urias, o Heteu, para ser tua mulher. Assim diz o Senhor, eis que da tua própria casa suscitarei o mal sobre ti, e tomarei as tuas mulheres à tua própria vista, e as darei a teu próximo, o qual se deitará com elas em plena luz deste sol. Porque tu o fizeste em oculto, mas eu o farei isto perante todo Israel e perante o sol. Então disse Davi a Natã, pequei contra o Senhor. E disse Natã a Davi, também o Senhor te perdoou o teu pecado e não morrerás. Mas posto que com isto deste motivo a que blasfemaste os inimigos do Senhor, também o filho que te nasceu morrerá. Então Natã foi para a sua casa. Que mensagem dura, irmãos. Eu quero dizer para os irmãos que vocês que não são pregadores, eu vou dizer como é o coração do pregador quando tem que falar isso. Derrete como cera.
como cera. Eu não sei o temperamento de Natã. Natã também não tinha uma vida profética contínua. Pelo menos ele não aparece. Ele é ali do palácio, ele está sempre. Davi quer esse homem que está sintonizado com Deus para estar perto dele. E fica. Davi homenageia lá na frente com o nome de um dos filhos. Põe Natã, não ficou com raiva, tal. Mas, irmãos, aqui tem algo muito, mas muito pesado. A primeira coisa, irmãos, é que o pecado é confessado. Como é que eu gosto disso? Davi ouve as acusações de Deus e de repente a sua mente a clareia. É aquele texto lá do Novo Testamento que o Espírito de Deus ilumina o nosso coração. E a gente descobre, puxa, que burrada. E aí há uma reação diante disto, que ele não teve há meses. Ele não tinha, para ele aquele negócio estava tudo bem, Deus não fez nada e não fará, porque Deus quer ele ali, ele é muito importante no projeto de Deus. Então ele agora consegue ver a situação como realmente ela é e faz uma confissão completa e honesta. Completa e honesta. E aí Natã diz para ele assim, olha, o Senhor Deus te perdoou também. E aqui, irmãos, eu gosto dessa transferência para a minha e a sua vida. Em vez de Davi, da justiça sobre Davi, porque ele deveria morrer por causa desse pecado. O que Levítico 20:10 diz, irmãos? Leia lá. Pode ler, qualquer irmão, em voz alta. Olha aqui que coisa fantástica. Por isso que Natã diz para ele assim, você não vai morrer. Não é que Deus iria matá-lo. É que o povo teria que apedrejá-lo. Não há exceção, irmãos. A punição do pecado é a mesma para todo mundo. Deus não faz acepção de pessoas. Com o pastor ele trata com complacência, mas com o membro ele traz com ferro e fogo. Não existe isso. Deus trata o pecado como pecado, irmãos. Deus trata o pecado como pecado. E a primeira palavra, quando Natã abre o coração através do Espírito Santo de Deus na vida de Davi, Davi confessa, ele não é bobo. E de Deus vem a palavra, olha, você não vai morrer. Você não vai morrer como você deveria morrer. Davi agora recebe misericórdia e graça, ele foi perdoado. O tempo de alienação de Deus já passou, ele está sendo restaurado. E aí, Davi, ao escrever um hino, no Salmo 32, ele fala o que aconteceu naquele dia. Vamos ler lá? Salmo número 32. Como é bom, irmãos. Eu fico assim maravilhado. Claro que quem gosta de arte, gosta de arte, né? Punhado de rabisco lá, e o cara diz que é uma arte fantástica. Já teve aquela sensação assim, puxa, quando era criança, eu fazia um negócio parecido com esse aí. Hein? Você já não teve essa sensação de que, quem foi que mostrou o desenho essa semana, uma pequenininha, onde foi, bem? Estava com tablet. Rebeca do pastor. Eles foram lá em casa, e aquele tabletzinho de brincadeira, então tem cheio de desenho, né?
ela mostra o desenho lá, assim, bem característico de criança. Ela diz assim, puxa, parece com um que eu vi essa semana, numa exposição que o pessoal está lá vendo e que custa uma fortuna. Parece. Igualzinho. Mas sabe que o que eu me alegro é de como o Espírito Santo usou esses homens como eu e vocês para deixar, irmãos, no quadro da vida. E o próprio Espírito trabalhou para que isso fosse preservado e chegado até mim e você nessa exposição. Quando eu falo de Davi, eu recorro aos salmos, aos hinos penitenciais. Eu posso tirar uma liçãozinha assim, dizendo, puxa, como dói esse negócio do pecado. E sabe quando eu começo com alguma doença assim, que eu falo, puxa, eu não tinha isso antes. E a primeira coisa que eu faço é, diante de Deus, Senhor, o Senhor está fazendo esse negócio porque tem alguma coisa que eu preciso de melhorar, de confessar? O que está acontecendo? Porque algumas das minhas dores, irmãos, pode ser de rins, taquicardia, dor lombar. O que você fala do como diz a velhinha, do asiático, né? Chega para o médico lá do doutor Fábio, isso acontece mesmo, doutor Fábio? Só para colocar mais próximo, doutor Fábio. Acontece mesmo esse negócio de chegar uma pessoa assim, que não tem muito discernimento, quer dizer, não precisa de ter, porque quem precisa entender de anatomia é você. Chega e fala que o asiático está com problema? Ou não? Não fala, né? Hein? Todo dia. Irmãos internautas, o médico que trabalha nessa área está dizendo, todo dia tem esse negócio mesmo. Então, não é como diz a velhinha, não. Tem gente nova falando isso. Aquela dor do ciático, que o doutor Fábio, eu acho que não deve ter sentido, porque ele é jovem ainda, né? Mas ele sabe, pelos seus estudos, que é violenta, mas violenta. O senhor sabe. Pode não ser fisiológica, pode ser espiritual. O senhor também sabe. Olha, irmãos, experiência, sabe? Sabe aquela dor que parece ser uma dor tremenda de um cálculo renal? Pode não ser problema dos rins. Pode ser um problema da alma. Se você ler os penitenciais, irmãos, ele dá lá, parece que ele é médico. Ele dá todo tipo de dores físicas, mas não tem nada a ver com dor física. É problema dele. Problema espiritual. Então, sabe quando você sentir essa dor? Antes de vocês irem lá no doutor Fábio, meta o joelho em terra. Diga, Senhor, o que é oculto eu tramei? O que é oculto eu maquinei? Que o Senhor resolveu mexer em alguma coisa no meu sistema. Vamos acertar isso aqui agora, porque essa dor está insuportável. Antes dos 50 anos eu não pensava nesse negócio. Embora tenha lido muito isso. Mas eu comecei a ter umas dores estranhas. Então falei, sabe, antes de falar com os meus irmãos, que cuidam de mim, com muito carinho, os médicos, são meus irmãos, quem cuida de mim são meus irmãos. Eu vou falar com o Senhor. E falo. E às vezes é isso mesmo, irmãos, tem alguma coisa no meu caminhada espiritual que eu preciso de acertar. É isso que ele faz, olha aqui. Bem-aventurado, ou feliz, aquele cuja iniquidade é perdoada, cujo pecado é coberto.
Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não atribui iniquidade, em cujo espírito não há dolo. Enquanto calei os meus pecados, envelheceram-se os meus ossos, osteoporose. Pelos meus constantes gemidos o dia todo. Porque a tua mão pesava dia e noite sobre mim. E o meu vigor se tornou em sequidão de estio. Ou seja, isso aqui, depressão. Vamos ali, Davi. Não, vou não. Davi, você gosta dessa panelada de rabada? Não, não gosto mais. É isso. Você não tem força para mais nada. Vigor. Você perdeu a motivação da vida, foi drenada. Confessei-te o meu pecado, e a minha iniquidade não mais ocultei. Disse, confessarei ao Senhor as minhas transgressões, e tu perdoaste a iniquidade do meu pecado. Coisa linda, irmãos. Esse é o caminho. Esse é o caminho. Mas a pergunta é a seguinte: por que demorou tanto? Por que ele esperou esse negócio fazer doença? Porque ele achou que Deus iria fazer ouvir de mercador. Às vezes a gente acha que Deus vai fazer isso, irmãos. Que Deus não se importa, que ele caducou, que ele não está mais ligando para esse negócio, a igreja está assim, ele conformou com isso, como eu e vocês. Irmãos, tem igreja que você não pode mais pregar sobre pecado. Tem pastores que foram mandados embora recentemente, por causa das mensagens dele. Particularmente, se você quiser telefone, CPF, endereço, eu te dou. Eu te dou, irmãos. E para ampliar mais isso aqui tem uma pessoa que é testemunha disso. Um grupo todinho foi desqualificado para pertencer a uma igreja, porque estava falando sobre pecado. Essa mensagem é muito pesada hoje, não dá ibope, não é como é que é? Não é popular, não é politicamente correto, não pode estar falando isso. Irmãos, se eu não falar isso, não haverá restauração, nem para mim, nem para você. Já pensou se Natan falasse, puxa vida, isso não dá para falar isso aqui para o meu rei, ele vai mandar me matar. Ele não teria falado. Mas eu quero dizer para os irmãos que é assim que Deus age sempre. Quando o pecado é confessado aberta e honestamente, ele é perdoado pelo Senhor. Deus repudia o pecado, irmãos. E quando ele é confessado, ele é levado para bem longe de mim e de você. Deus está interessado em afastar de nós do pecado. Ele está interessado em fazer isto. E esta é a bênção quando nós confessamos. Deus nos auxilia. E eu sei que vocês têm essas experiências. Eu tenho inúmeras experiências de confissão de pecado que eu nem me lembro que ele existe. Porque Deus me livra o tempo todo deles. Porque houve confissão, ele extirpa, ele desenraiza do nosso coração e da nossa alma essa realidade. Ele está trabalhando a nossa santificação, acredite nisso, irmãos. Embora eu tenha uma inclinação natural para o pecado, mas o Espírito Santo de Deus está lidando com isso, trabalhando isso. Então eu preciso de confessar honestamente os meus pecados. Agora, irmãos, não é só aquilo que as pessoas sabem. Porque Davi fala sobre iniquidade. Iniquidade é aquilo que eu e vocês cultivamos no nosso coração.
Eu já disse, é o nosso cheirinho fedido, que o bebê não consegue dormir sem ele, aquela fraldinha suja, aquela coisinha rasgada. É aquilo que eu estou falando. Aquele bebezinho de pelúcia velho, que nem pelúcia mais tem, só aquela coisa descascada. Às vezes a gente encontra isso por aí nas ruas, jogado no lixo. É isso que eu estou falando, iniquidade, essa coisa que a gente cultiva, engravida, gesta. Davi diz assim, confessei a minha iniquidade. Ou seja, Deus trabalha de dentro para fora. Olha o que ele faz. E eu gosto disso, que quando Davi fala de que Deus é bem-aventurado, feliz aquele a quem o Senhor não imputa pecado, irmãos, é quando ele não deixa nenhuma mancha. É outro aprendizado que eu e vocês precisamos de ter. Quando eu confesso um pecado, irmãos, e esse pecado é perdoado, Deus não deixa nenhuma mancha. Feliz o homem que Deus não imputa pecado, porque ele foi perdoado. Às vezes, irmãos, nós nos adoecemos por pecados que já foram perdoados. No ministério pastoral, a gente encontra muito isso nos bastidores. Aí a pergunta que eu faço, você já não confessou? Confessei. Mas eu tenho a sensação de que não foi. Não, para. Você precisa acreditar na palavra de Deus. Davi acreditou. Claro que Davi, aqui, ele vai depois entender, ampliar a realidade do seu pecado consequencial. Mas ele está agora com a alma lavada diante de Deus. Nós precisamos cultivar isso, irmãos. Deus perdoou o nosso pecado. E Ele não deixa nenhuma mancha. Não carregue realidades de pecado na sua vida que você confessou lá atrás. Para ser pastor, a gente precisa de aprender isso. Precisamos aprender isso. Para ser crente, a gente precisa de aprender isso. Não carregue aquilo que Jesus já carregou. E você já depositou nas mãos dele, para que ele pudesse carregar. Veja dois textos que a gente gosta de ler, e eu vou terminar por aqui, porque agora eu vou começar uma outra etapa dessa caminhada de Davi, só vou fazer isso no próximo domingo. 1 João, capítulo 1, 9. Tem muita gente que sabe de cor esse negócio. Ele é fiel e justo para nos perdoar o pecado e nos... Pecado confessado é pecado perdoado. E quando perdoado, o Espírito Santo de Deus passa uma esponja, irmãos. Apaga esse negócio. Vocês já imaginaram os nossos pecados diante de nós como é que é um replay? Não, é um... Quando passa de novo? É replay mesmo, né? Já pensou? Toda vez passando, agora é o momento de eu recordar os meus pecados. Para com isso. Vale a pena ver de novo. Pecado não vale a pena ver de novo. Álbum de casamento vale a pena ver de novo. O filme do casamento vale a pena ver de novo. O álbumzinho do neném quando nasceu vale a pena ver de novo. Quando vê a cara da mamãe lá no hospital vale a pena ver de novo. Mas pecado não vale a pena ver de novo, irmãos. E Davi diz, quando eu confessei o meu pecado, a minha iniquidade, Deus tirou tudo isso, não deixou mancha. Eu sou assim comigo, irmãos. Como cada um de vocês, eu peco. Agora, quando eu confesso, eu faço de conta, aliás, eu tenho certeza, não faço de conta. Eu tenho certeza que esse negócio ficou lá atrás, hoje é um novo dia.
e não há mancha. Deus purificou-me do meu pecado, confessado, Ele perdoa. Nós precisamos de carregar isso na alma, irmãos. E olha Provérbios, que eu estou dizendo esse Provérbios aqui desde quando nós começamos esse capítulo. Provérbios 28, 13. O que diz lá? Aliás, lê o 12 também, não é? Porque completa o 13. Não. Tá certo? Hein? 28, 13. É 13, 14? Não, então é 13, 14. Oh, desculpa, o Tim. Está lendo aí, minha cabeça está... Vai. Ah, tá. Irmãos, a gente precisa entender isso. Isso é o Deus que nós servimos. Sabe qual que é o problema? É que, às vezes, a gente quer recordar desse negócio como masoquista. Parece que a gente quer deitar no prego e ficar com ele em cima dele o tempo todo, que é negócio incomodando. Irmãos, confessou e deixa. Deixa Deus fazer na sua vida o que Ele tinha sonhado quando você interrompeu com o pecado. Porque o que Deus sonha para mim e para você é um caminho maravilhoso, pode ter certeza disso. Como é que vocês, pais que têm ainda os filhos em casa sendo treinados, como vocês sonham a vida desses filhos? O melhor. Pode que no momento da vida deles eles façam alguma coisa que isso vai tornar-se a caminhada deles difícil. Mas não foi isso que você planejou para a vida deles. Agora eles podem voltar e recomeçar de novo. Voltar e recomeçar de novo. É isso que Deus pensa de mim e de você. Quando pecamos, erramos o alvo de Deus. Quando confessamos, começa tudo de novo. Leva isso para sua casa, pensa nisso. Porque eu estou falando para pecadores, irmãos. Não tem nenhum santo aqui, a começar de mim. Nunca vi uma mensagem tão mais atual do que sobre o pecado. Todos nós estamos apodrecendo nele. Se Jesus não estiver no jogo. Vidas estão sendo destruídas. Gente, eu fico pensando nesse pessoal da FIFA. O pessoal da FIFA, irmã Iole. Gente importante. Mas fez a coisa errada. Vocês viram como é o amor dos homens? O nome do camarada já foi tirado do prédio. Gente do céu, que coisa tão frágil. É essa glória humana. Como é frágil. Então há um caminho forte, seguro, que é o meu relacionamento com Deus. Eu preciso, irmãos, de buscar isso pessoalmente. Eu quero dizer para os irmãos que é responsabilidade pessoal isso. Responsabilidade pessoal. A vida não desmorona quando você está firme no Senhor. Quando você acerta, confessa. Pecar eu sei que vocês pecam. Sei disso plenamente. Iniquidade, eu sei também que vocês têm um monte aí no coração. Porque todos nós temos. Mas o caminho é o caminho da confissão. Da permissão de que Deus trabalhe a sua graça nas nossas vidas. Eu já tenho uma palavra de Deus, a mesma que Davi teve. Eu não vou morrer pelo meu pecado. Não vou. Porque a misericórdia e a graça de Deus está disponível para mim. Eu merecia morrer pelo meu pecado.
Mas a palavra de Natan é para mim também. Você não vai morrer pelo seu pecado. Eu fui perdoado. Eu queria que vocês se colocassem em pé e orassem comigo agora sobre isto. Deus triuno, Pai, Filho e Espírito Santo. Cada um que está aqui sabe da sua fragilidade. Até porque, ó Deus, nós somos construídos com esta fragilidade estrutural. Em Adão toda a raça caiu. E nós igualmente. Por isso, ó Pai, nós somos pecadores. Mas o que nós também somos, alvos da Tua graça. E por isso, ó Deus, nessa manhã, nós queremos acertar com o Senhor. Se há em nós algum caminho mau, se há em nós alguma iniquidade não confessada, que Teu Espírito Santo avive a nossa memória, para que a nossa alma não adoeça, e isso vem repercutir no nosso corpo. Deus é apropriando-nos da cruz de Cristo, do túmulo vazio, é que nós nos achegamos ao Senhor com ousadia. Tua palavra nos diz: se confessarmos, o Senhor é fiel e nos purificará de todo pecado e de toda injustiça. Por isso, ó Pai, em nome de Jesus, que assim seja na vida da Tua igreja, reunida aqui nessa manhã. A Tua igreja, ó Deus, que está coparticipando conosco via internet, que da mesma forma o Espírito do Senhor esteja trabalhando em cada um desses queridos irmãos conectados conosco. Senhor, dê-nos um dia prazeroso. Eu quero agradecer o Senhor pelas pessoas que nos visitam. Que essa mensagem seja mensagem para o seu coração nessa manhã. Que Teu Espírito Santo traduza aos nossos corações o tamanho certo das nossas necessidades. Em nome de Jesus, ó Deus, nós te oramos. E agora, irmãos, que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso eterno Pai, a comunhão, as consolações e o poder do Espírito Santo estejam em nós e sobre nós, até aquele dia, quando com Ele nós nos encontraremos. Amém, Senhor, amém.